Pois bem, amados, vamos iniciar livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos e que o Senhor nos abençoe para tomar conta da nossa mente e que a gente possa nos instruir e instruir vocês também que estão participando juntamente conosco. Então, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: Escrevi o primeiro livro. Lógico que aqui o autor é Lucas. E quando ele diz escrevi o primeiro livro, ele está falando do seu evangelho. E era comum alguns autores antigos nessa época de colocarem esse ponto no seu outro livro para o certificado de sua autoria. E assim como ele diz que ele escreveu o primeiro livro, ele está dando uma continuidade, ele manda esse livro ao mesmo remetente. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então ele confirma o mesmo remetente do primeiro livro ao segundo livro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele faz aqui uma introdução do livro de Atos. Desse segundo livro, ele começa a explicar o que ele escreveu no primeiro livro, que foi relatar todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, o ministério de Jesus Cristo, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas. Então, quando ele diz até ao dia em que, isso é um determinado tempo. Isso é o tempo do ministério de Cristo aqui na terra. Até o dia em que, depois de haver dado esses mandamentos, ensinado esses mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus escolhidos, aos seus apóstolos, ele foi elevado às alturas. Ele foi elevado às alturas. Então nós temos aqui uma introdução. Ele está explicitando o que ele descreveu no primeiro livro, como introdução desse segundo livro. E ele diz no verso 3, a estes também, vírgula, depois de ter padecido. Então aqui ele está mostrando a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele está descrevendo de forma concreta e conclusiva, depois de ter padecido. Então nós temos que entender essa parte como introdutória do seu livro. A estes também, depois de ter padecido o seu sacrifício, se apresentou vivo. Ele diz que Jesus Cristo se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Então, assim, ele apurou, ele fez uma apuração de todos os fatos que ele vai delinear no decorrer do livro. E, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes aos seus durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós temos aqui o fim do ministério terreno de Cristo, ministério messiânico terreno, como o início do seu ministério celestial, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele continuou, mesmo depois dele ressuscitado, quando apareceu aos seus escolhidos, a ensinar-lhes coisas concernentes ao reino de Deus. Versos 4. E comendo com ele, à mesa com eles, junto com os seus escolhidos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que ficassem em Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Né? Então, comendo com eles à mesa, ele dá uma determinação para os seus para que não se ausentem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai. Promessa dada por muitos profetas, que haveria o derramamento.
Qual seria? Então ele deixa uma expectativa. Aguardem aqui, que a promessa vai acontecer na vida de vocês. Então, os seus apóstolos estavam diante de uma coisa sobrenatural, de Deus ali perante eles, Cristo ressuscitado. Imagine como estava a mente e a cabeça desses homens. Né? Nós vimos ele padecer, sofrer, ser crucificado, ser pregado naquela cruz, morto. E agora ele está aqui vivo diante de nós e dizendo que uma promessa de Deus, ela irá se cumprir, promessa do Pai, a qual ele mesmo disse: de mim ouvistes. Né? Que promessa é essa? Aí vem uma parte interessante nesse início do livro. Ele diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então ele está confirmando aqui, quando João Batista dizia: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com fogo. Né? Então ele está completando aqui, porque João, na verdade, ele falou a verdade quando quando João pregava, que ele batizou nas águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aguarde. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? É aquela pergunta de como se fosse um discípulo, um aluno que perdeu o time, perdeu a aula, né, perdeu o seu ensinamento. Já queriam entender de forma conclusiva, concluir o que ele estava vendo daquilo ali, o que ele estava entendendo, o que ele queria que fosse do coração dele. Aí Jesus lhes responde: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Coisas que só pertencem a Deus. Não compete ao homem conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não cabe ao homem determinar dias, fim, começo, início de uma época, de uma era, o fim, a consumação de algo, a determinação de algo, porque isso pertence exclusivamente a Deus. O Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui tem uma coisa muito interessante para a gente aprender nessa mensagem: mas recebereis poder. Vocês vão receber poder da parte de Deus, poder divino. Mas não é um poder para ser um super-homem, como a gente conhece nos filmes, né? É um poder para ser testemunha. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? Esse selo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, cheia de poder, sobre o domínio do Espírito Santo, que é Deus, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quer dizer, eu terei testemunhas que eu reservei, que eu escolhi, que vão estar sob o meu poder, cheio do meu poder, que serão testemunhas em Jerusalém. Como em toda a Judéia eu vou ter pessoas cheias desse poder para ser testemunho em toda a Judéia, em todas as cidades da Judéia, assim como também em Samaria, onde será quebrado esse paradigma, esse conflito religioso, de visão de mente errada. Até Samaria eu levarei pessoas cheias de poder, cheias do Espírito Santo, para proclamar o meu reino, para serem minhas testemunhas, e até os confins da terra eu vou derramar poder sobre pessoas para levar o meu evangelho até os confins da terra.
Isso serve para nós, isso serve para você. Se inclua nisso, até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Por hoje nós vamos parar por aqui, amado. E eu quero desejar a você que através desse pouco tempo, que você entenda o que Deus quer para você. E que no decorrer desse tempo que nós vamos estudar o livro de Atos, versículo por versículo, que Deus possa te falar poderosamente e que você seja uma testemunha de Deus para pregar o seu reino até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Até o próximo momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.